Então, vamos dar prosseguimento à segunda parte, que é sobre ataxia. Então, ataxia é uma palavra de origem grega, que é formada por a, né, sem, e tax, ordem, ou seja, sem ordem. Então, a ataxia vai designar a desorganização dos movimentos. Apesar de a ataxia ser um sinal muito frequente das afecções cerebelares, antes da gente já definir que aquela ataxia se desenvolveu secundária a uma lesão cerebelar, a gente precisa excluir outras causas, como, por exemplo, um comprometimento proprioceptivo, uma neuropatia, que aí caracterizaria como uma ataxia sensitiva, quando eu tenho um comprometimento do sistema vestibular, por exemplo, uma labirintopatia, aí eu caracterizaria como uma ataxia vestibular, ou então quando eu tenho um comprometimento do lobo frontal, que aí caracterizaria uma ataxia frontal, que assim como a ataxia talâmica são menos comuns da gente ver, mas eu trouxe mais a título de curiosidade. Então, sempre que a gente está diante de um paciente com ataxia, a gente precisa avaliar algumas características. Perguntar a idade do paciente, o sexo. Por exemplo, uma cerebelite, ela é muito mais comum em crianças. Então, muitas vezes, pela idade, a gente já vai direcionar mais o raciocínio. Avaliar os sinais e sintomas, a gente vai ver que a ataxia cerebelar, ela pode ser acompanhada por várias manifestações bem características, assim como, né, as outras ataxias. Observar a evolução, um quadro de evolução aguda, dependendo do quadro clínico do paciente, uma evolução aguda pode significar, por exemplo, um infarto cerebelar, ou então é uma evolução subaguda, que pode significar, por exemplo, uma neoplasia. Ou então uma evolução crônica, pode, por exemplo, uma ataxia hereditária. Buscar sintomas associados. Por exemplo, esse paciente, ele tem vertigem, ele tem náusea, vômito, ou não, esse paciente, ele está com uma apresentação aguda, dessa ataxia, mas ele também eu fiz o exame aqui de nervos cranianos e eu estou vendo que tem alteração. Será que esse paciente não tem um tumor ou então não teve um AVE? Então tem que ver tudo isso. Fazer a revisão dos sistemas, ver se ele tem algum sistema constitucional, como perda de peso, febre. Esse paciente tem alguma história de infecção recente? Esse paciente... avaliar também os antecedentes. Esse paciente tem história de enxaqueca, por exemplo, é uma paciente jovem, é uma paciente do sexo feminino, ela tem história de enxaqueca com aura, e aí ela fala que esse desequilíbrio que ela relata, ele é muito desencadeado, está muito associado às crises de enxaqueca dela. Então, será que essa ataxia não está sendo... não está tendo como causa, na verdade, a migrânia? Então, tem que avaliar tudo isso. Exposição, sim, medicações e uso, extremamente importante. Por exemplo, fenitoína pode levar a uma ataxia sensitiva, uma exposição alta... Vitamina B6 em excesso, em altas doses, né, pode levar a uma ataxia sensitiva, por causar uma neuropatia. Outras medicações também que podem levar a ataxia, fenitoína, lítio. Deixa eu ver se eu lembro. Fenitoína, lítio. Algumas drogas utilizadas em quimioterapia também. Então, é muito importante você perguntar quais as medicações que aquele paciente faz uso. Se ele for exposto a alguma droga, a gente sabe que abuso de álcool, em um paciente que está apresentando, por exemplo, além da ataxia, está apresentando alteração de nível da consciência, ele está meio confuso, está apresentando oftalmoplegia, a gente já pode pensar
em encefalopatia de Wernicke, porque eu li que o abuso de álcool, né, o álcool ele reduz a absorção da tiamina. Além disso, né, a partir da história clínica e do exame físico, a gente consegue direcionar mais e pensar qual é o tipo de ataxia que esse paciente tem e qual é a etiologia, né? Também a gente pode solicitar alguns exames para auxiliar nesse diagnóstico. Eu vou focar mais na ataxia cerebelar, mas sempre vou tentando mostrar as diferenças das outros achados, né, no caso de outras ataxias. Aqui só para a gente ver as causas de acordo com o tipo de evolução dos sintomas. Agudo, quando é de minutos a dias, por exemplo, um acidente vascular encefálico isquêmico, um sangramento de origem tumoral. Quando a evolução é subaguda, subaguda seria de semanas a meses. Ou então, e aí a gente pode pensar em esclerose múltipla, às vezes pode causar uma ataxia que é só episódica. Mas outras causas também, neurotóxico, abscesso cerebelar, cerebelite, síndromes paraneoplásicas. Ou então é crônico, por exemplo, por mais de meses e anos que esse paciente já está apresentando isso. Então, a gente já começa a pensar, por exemplo, em tanto associação com medicamentos, quanto também as ataxias cerebelares hereditárias. Como é que a gente poderia avaliar um paciente que a gente está com suspeita de ataxia? A gente acha que ele tem ataxia, a gente quer avaliar bem. Então, a primeira etapa, né, do exame físico seria avaliar o nível de consciência e, posteriormente, a gente vai avaliar o estado mental e as funções cognitivas superiores, né, a partir daquele mini exame de Fouchen. E um achado que o paciente com ataxia cerebelar pode apresentar é a síndrome cognitiva afetiva cerebelar, que é como se fosse uma dismetria do pensamento. É como se o pensamento não tivesse com a velocidade adequada, digamos assim. Então, ele pode apresentar um prejuízo da orientação e da memória visoespacial, pode apresentar alterações de personalidade e da linguagem. E isso é interessante porque a gente enfatiza ainda mais aquilo que a gente já sabe, que o cerebelo ele não tem função apenas motora, mas também tem funções cognitivas superiores. Mas tem que ter muita atenção, porque quando a gente está diante de um déficit cognitivo, numa situação assim, isso já deve alertar para outras doenças extracerebelares. A gente tem que descartar primeiro as outras doenças extracerebelares antes de dizer que é por causa da lesão cerebelar. Outro achado que também pode ser comum no paciente com ataxia cerebelar, com lesão cerebelar, é a disartria. O paciente tem aquela fala arrastada, exatamente pela decomposição dos movimentos envolvidos com a fala. Então, o paciente vai falar a palavra e demorar um pouco mais para a palavra seguinte. O livro até fala que é como se ele tivesse acabado de fazer um exame físico. Então, ele tem aquela fala bem ofegante, espaçada. E outro achado também que a gente pode observar é a escrita macrográfica, ou seja, é uma hipermetria, ou seja, o paciente ele tem a dificuldade de coordenar a velocidade e a direção do movimento, e na hipermetria ele passa do alvo. Então, ele vai escrever, ele passa do alvo. Então, ela tem essa característica da escrita macrográfica. Na avaliação da motricidade, a gente tem que avaliar o tônus no paciente com a lesão cerebelar, por exemplo, né, a nível de tanto vestíbulo cerebelo quanto cérebro cerebelo, ele pode apresentar hipotonia, uma hipotonia flácida, avaliar a força muscular. A gente normalmente faz a manobra de Mingazini, né, para avaliação mesmo da força muscular, que quando dá alterado, quando o paciente, né, fica estendido aí, mas ele desce um pouco o braço e faz pronação.
Só que no caso do paciente com a lesão cerebelar, ele também pode ter um tipo de alteração característica, que é exatamente o desvio do membro de um dos braços, né, para o lado da lesão. Já numa vestibulopatia, ele pode desviar os dois membros para o lado da lesão. Em relação à sensibilidade, é importante, né, a gente avaliar, por exemplo, um paciente que tem comprometimento proprioceptivo, ele pode ter uma alteração de outros tipos de sensibilidade também. Então, isso vai ser fundamental no nosso raciocínio. Outro teste que a gente tem que realizar é o teste de Romberg, pedir para o paciente ficar, né, em pé, com os braços juntos ao corpo, né? E a gente vai esperar 1 minuto, 30 segundos com os olhos abertos e 30 segundos com os olhos fechados. E aí a gente vai observar. Por exemplo, num paciente que tem uma ataxia cerebelar, ele não é para ter Romberg positivo. Então, mesmo quando ele geralmente, se tiver instabilidade, vai apresentar instabilidade com o olho aberto mesmo e com sentido preferencial. Então, ele vai ter Romberg negativo. Já um paciente com um comprometimento proprioceptivo, quando ele fecha o olho, vai ser bem perceptível essa instabilidade em relação a quando ele está com o olho aberto. Então, ele tem Romberg positivo. Na vestibulopatia, também pode ter Romberg positivo. Só que a gente vai observar que, ao contrário do comprometimento proprioceptivo, na vestibulopatia, eu vou ter uma queda preferencial, né? Vou ter uma certa latência no início, mas depois o paciente pode apresentar uma queda preferencial em direção ao lado do ouvido interno acometido. E aí é interessante porque se você mover a cabeça dele para um dos lados, isso pode alterar também o sentido da queda, porque ele sempre vai cair para o lado que está o ouvido interno comprometido. Por exemplo, se está com o ouvido direito comprometido, aí ele vira a cabeça para a esquerda, ele pode cair para a frente. Além disso, né, quando a gente está avaliando os reflexos, no caso de uma lesão cerebelar, os reflexos profundos, né, miotático, vão estar presentes ou então diminuídos. Então, se está com hiperreflexia, você já fica, talvez não seja uma lesão cerebelar. Então, outro achado interessante também numa lesão cerebelar é o reflexo pendular. A gente faz, né, a gente tenta fazer o reflexo do tendão da patela, né, tendão do quadríceps, só que aí o paciente, né, tem um reflexo normal, mas ele continua com a perna balançando. Isso porque ele não está suprimindo o reflexo. Então, a perna dele começa a balançar mesmo como um pêndulo. E aí, né, no exame da função cerebelar, a gente vai avaliar, a maior parte das coisas que a gente vai avaliar estão relacionadas com o cérebro-cerebelo. Então, a gente vai avaliar se o paciente apresenta dismetria, ou seja, perda da capacidade de controlar a velocidade, a força e a direção. Ele pode ter hipermetria, quando, por exemplo, a musculatura agonista, ela fica por muito tempo atuando, enquanto que a antagonista, ela se atrasa. Então, é o caso da escrita, né? O paciente erra o alvo mesmo. A gente pode ter também a disdiadococinesia, que é a perda do controle da musculatura agonista, antagonista. Então, o paciente vai ter dificuldade de realizar aqueles movimentos rápidos alternados, como, por exemplo, tocar o dedo no polegar alternadamente. Decomposição do movimento articular. O movimento vai ficar desorganizado. Principalmente aqueles movimentos que são mais complexos e que precisam de várias articulações atuando em conjunto. Então, o paciente vai fazer aquele movimento mesmo decomposto, com pausa. Outro achado também característico é esse tremor intencional, que é um tipo de tremor de ação que ocorre nas extremidades quando quando o paciente vai se aproximar do objeto, principalmente, quando ele vai iniciar um movimento.
Normalmente ele não vai ter o tremor em repouso, ele vai quando iniciar o movimento, e principalmente quando ele está chegando perto do alvo, esse tremor tende a piorar. Além disso, ele pode apresentar titubeação, que é quando o tronco e a cabeça deles ficam instáveis. Isso a gente pode perceber bastante também na marcha. Outro teste, né, que a gente já conhece, mas que vai avaliar bastante a função cerebelar, é a prova Index-Index. O paciente que tem uma lesão cerebelar, ele pode apresentar dismetria. Então, ele vai, assim, em vez de tocar o nariz, ele vai tocar, por exemplo, a boca. Ele vai tocar outra parte do corpo. Da mesma forma, se a gente fosse fazendo Index-Index, ele não iria, tipo, diretamente para a linha média. Ele ultrapassava o alvo, que seria uma hipermetria, que é bem mais comum do que hipometria, né? Também pode ter decomposição dos movimentos, tremor, à medida que ele for se aproximando do nariz, por exemplo. Outro achado também semelhante em outro teste, que seria a prova Index-Nariz-Index. Perceba que também o paciente vai, à medida que vai se aproximando, ele vai apresentando tremor, vai apresentando a decomposição desse movimento. Outras provas também, né? Prova calcanhar-joelho. O paciente ele vai ter dificuldade de realizar o movimento adequadamente. Ele não vai seguir a trajetória solicitada pelo examinador. Esse teste de ultrapassagem ao alvo. O paciente fica com o braço estendido e com o dedo indicador apontando para o teto. Aí o médico pede para ele baixar rapidamente os braços, da forma como estão, até o nível da mão do examinador. Só que o paciente ele vai ultrapassar o alvo. Quando eu tenho um desvio ipsilateral, isso já é mais sugestivo de uma lesão cerebelar. Já quando eu tenho um desvio dos dois lados, né, ipsilateral, mas dos dois lados e não apenas de um braço, eu já tenho mais é mais sugestivo de uma lesão vestibular. Mesma coisa, né, do Mingazini, parecido, vou achar. Já quando eu tenho um déficit proprioceptivo, esse desvio não vai ter uma variação fixa. Não tem uma direção fixa, na verdade. E vai piorar com os olhos fechados. Para a gente testar os movimentos rápidos alternados, né, a gente faz essa prova que a gente faz pronação, supinação alternadamente, ou então tocar o polegar com cada dedo da mão de forma alternada. E aí a gente vai avaliar o ritmo, a frequência que esse paciente está realizando esse movimento, a precisão, se ele está se esforçando muito para realizar. Porque muitas vezes ele pode ter fatigabilidade. Às vezes ele começa a fazer direitinho, só que depois, à medida que ele vai fazendo, ele vai começar a apresentar alteração. Esse teste também, né, que a gente vai avaliar se o paciente tem desviadococinesia, né? A gente faz o teste de rebote de Holmes. O paciente com uma lesão cerebelar vai ter uma ausência desse rebote, que é o normal, né? A gente freia o movimento com o antagonista. Outro aqui que é importante, para a gente avaliar um paciente, principalmente quando a gente quer avaliar se a gente tem lesão no verme, que vai estar relacionado, né, com a manutenção da postura, com mesmo essa, que seria mais uma ataxia axial, e não ataxia apendicular dos membros, seria mais axial. E aí a gente pede para o paciente em decúbito horizontal dorsal colocar os braços cruzados e se sentar sem a ajuda das mãos. Só que um paciente com ataxia axial, ele vai ter dificuldade de se sentar sem a ajuda das mãos. E a gente pode observar essa dificuldade com ele levantando as pernas para facilitar. Normal é que não levante, né? Além disso, né, quando a gente vai avaliar as marchas, é importante a gente avaliar as marchas características. Por exemplo, a marcha da ataxia cerebelar é uma marcha que vai ter uma base alargada, uma estabilidade. Esse paciente vai caminhar como se ele estivesse bêbado ou como se fosse uma criança aprendendo a andar. Por quê? Porque tanto o álcool ele vai perturbar o funcionamento dos circuitos cerebelares.
assim como uma criança na primeira infância, ela não vai ter ainda as vias do cerebelo completamente mielinizadas. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo. A gente pode sensibilizar ainda mais o teste fazendo aquela marcha em tandem, né? Que é tipo um pé atrás do outro em linha reta. Aí você estreita a base e o paciente desequilibra totalmente. Vou só mostrar aqui rapidinho. A marcha de tandem. Aí a gente tem que saber diferenciar a marcha táxica cerebelar de uma marcha, por exemplo, miopática, por causa de uma miopatia. Na verdade, na marcha miopática, ele vai ter instabilidade no quadril, na pelve. Na verdade, né? Na pelve. Então, é um pouco diferente. The other side. Tem essa oscilação da pelve, né? Deixa eu só passar aqui. E aqui a marcha tabética, que é aquela marcha de um paciente que tem um comprometimento proprioceptivo. Como ele tem comprometimento proprioceptivo, ele vai tentar sentir mais o solo. Ele vai ter aqueles passos mais altos, como se ele estivesse mais marchando. Vou mostrar aqui rapidinho. Ele eleva bastante o pé para tocar o solo. Além disso, né, a gente também vai avaliar a função vestibular. Isso vai ser importante para a gente descartar, por exemplo, uma ataxia vestibular. Então, a gente tem esse teste de Babinski-Weil. Você vai pedir para o paciente andar para frente e para trás, em linha reta, com os olhos fechados. E aí, um paciente com a disfunção vestibular, ele vai ter desvio. Quando ele anda para frente, ele desvia para o lado acometido. E quando ele anda para trás, ele desvia para o lado contralateral. Então, quando ele vai andando, ele vai formando mesmo uma estrela, mais ou menos. Por isso que a gente chama marcha em estrela. Outro teste também que a gente tem que fazer para avaliar a função vestibular, se ele não tem um comprometimento vestibular, é o teste de Fukuda. A gente vai pedir para ele ficar com os braços estendidos, 90 graus, né, com o tronco, e ficar de olhos fechados. E aí ele fica tipo marchando, digamos assim, com uma perna para cima, outra para baixo, né, levantando bastante a perna, como se ele estivesse marchando. E aí a gente vai contar até 50. Cada vez que a gente contar, ele tem que levantar uma perna alternadamente. E aí normalmente o paciente faz isso, né, quando tem um adesivo para marcar aqui o desvio embaixo, no solo, né? E aí quando esse desvio é mais de 45 graus para um dos lados, ou então, né, quando ele se desloca mais de 1 metro, a gente diz que o teste está alterado. E um paciente com comprometimento vestibular, ele vai se desviar, né, para o lado afetado. Além disso, por último, né, a gente vai avaliar os movimentos oculares. E aí, quando a gente está avaliando, na verdade, quando a gente está avaliando os nervos cranianos, a gente vai avaliar também os movimentos oculares. E aí a gente pode perceber algum distúrbio de movimento ocular extrínseco. Então, quando a gente percebe isso, o primeiro passo é você pedir para o paciente olhar para o horizonte. E depois você vai pedir para ele olhar nas demais direções, olhar para cima, olhar para baixo, para os lados.
E aí você vai observar se o paciente tem um nistagmo ou tem uma intrusão sacádica, que são os movimentos mais comuns, ou então se ele vai ter outro tipo de movimento ocular extrínseco anormal. Mas o que são os nistagmos, né? Os nistagmos são movimentos oculares involuntários e rítmicos e que eles, ao contrário da intrusão sacádica, eles vão ter sempre um componente lento, podendo ter um componente rápido. Quando eles têm um componente rápido, esse componente rápido vai determinar a direção do nistagmo. Então, se o componente rápido é para a direita, a gente diz que o nistagmo bate para a direita. Eles podem ter uma origem central, por exemplo, uma lesão no tronco ou no cerebelo, ou então uma origem periférica, como, por exemplo, uma lesão no labirinto ou no nervo vestibular. E eles vão provocar e eles são causados por esse desbalanço do tônus oculomotor vestibular. Então, por isso que eu enfatizei bastante aqui, aquela parte do fascículo longitudinal medial, que vai integrar as informações oriundas dos núcleos vestibulares, que por sua vez recebem informações lá do vestíbulo cerebelo, com os núcleos responsáveis pelo movimento ocular extrínseco. Então, a gente pode ter um comprometimento que vai acometer, que vai ocasionar, né, na verdade, um distúrbio tanto na fixação do olhar, quanto aparecimento de movimentos indesejados. Quando a gente está diante de um nistagmo, para avaliar, a gente precisa fazer algumas perguntas. Esse nistagmo, ele é rítmico e tem fase lenta? Sim, se ele tem fase lenta, ele é um nistagmo. O paciente se queixa de oscilopsia, ou seja, o campo visual, enquanto ele está tendo um nistagmo, ele fica oscilando, fica se movendo. Isso é uma característica de um nistagmo adquirido. Uma pessoa que um nistagmo congênito, por exemplo, o paciente não vai apresentar mais essa sensação. A gente vai observar qual a direção do componente rápido para poder determinar a direção do nistagmo. E a gente vai avaliar a mudança na direção dessa fase rápida. Quando a gente muda a posição do olhar, por exemplo, eu peço para o paciente olhar para o lado direito. Aí, quando ele olha para o lado direito, o componente rápido do nistagmo dele altera de posição. Agora não é mais para a direita, por exemplo, é para a esquerda. Então, aí, isso já me faz pensar mais no nistagmo central. Enquanto que o nistagmo periférico, ele não muda a sua direção de fase rápida quando a gente muda a direção do olhar. A gente vai perguntar, vai ver se vai sofrer influência da inibição da fixação visual. Tem alguns óculos que são óculos de Fresnel, que vão, pelo que eu entendi, são uns óculos que têm um grau tão elevado que isso vai inibir a sua fixação visual. Então, com isso, o paciente não vai ter a fixação visual e aí o nistagmo pode aparecer. Se esse nistagmo aparecer, ou seja, se ele estava sendo suprimido pela fixação visual ou se ele, aumentar muito, provavelmente a gente está diante de um nistagmo periférico. Além disso, a gente pode perguntar, esse nistagmo ele pode ser reproduzido por manobras provocadoras, como, por exemplo, a manobra de Dix-Hallpike? Se sim, é uma característica de um nistagmo periférico. Que essa manobra, né, quando é positiva, é mais característica de uma vertigem paroxística postural benigna, acho que é. Mas não é para ser feito quando a gente tem um quadro de vertigem aguda, quando a gente está um quadro agudo. Outra coisa também é que a gente tem que perguntar se esse nistagmo obedece à lei de Alexander, ou seja, se ele aumenta a sua intensidade quando a gente olha na direção da fase rápida. E o contrário também é verdadeiro, se ele reduz a intensidade quando a gente olha na direção oposta da fase rápida, ou seja, na fase lenta. E aí, no caso, também isso é sugestivo de um nistagmo periférico. Além disso, né, como a causa central, normalmente esse nistagmo, por exemplo, um paciente que está com lesão cerebelar, normalmente esse nistagmo vai permanecer por dias, semanas e até meses, e normalmente a gente vai ter uma dissociação nistagmo versus sintomas. Ou seja, aquele paciente está com nistagmo,
mas ele não está apresentando aqueles sintomas típicos, por exemplo, uma vertigem, ele não tá apresentando náusea, vômito. Então, isso já falaria mais a favor de um nistagmo central. Além disso, já o nistagmo periférico, né, ele é mais transitório, durando cerca de dias, e ele geralmente vem acompanhado de sintomas vestibulares, bem intensos. Resumindo agora o que eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre as síndromes vestibulares. Como a gente pode perceber, né, dependendo do local do cerebelo que é acometido, a gente pode ter manifestações diferentes. Por exemplo, quando eu tenho um acometimento na zona mais lateral, a nível na zona mais lateral do hemisfério cerebelar, por exemplo, cérebro-cerebelo, eu já vou ter posso ter, por exemplo, uma ataxia apendicular. Porque a gente vai ver porque a gente viu que aquela parte mais lateral, né, vai estar mais relacionada ao controle do trato córtico-espinal e rubroespinal, que, por sua vez, atua nessa movimentação dos membros. Então, a gente já fala mais a favor de uma lesão a nível de zona lateral do hemisfério. Outra coisa, né, a gente vai perceber aquela desviada com cinesia, naqueles testes, dismetria. Então, isso tudo é bem característico da ataxia apendicular. Já quando é uma lesão de verme, normalmente o paciente pode apresentar uma ataxia axial, que a gente lembra, né, que a porção do verme lá do vestíbulo cerebelo é a porção que vai estar relacionada com a manutenção da postura. Enquanto que a da zona intermédia, ela é mais, tipo, auxiliando no controle motor voluntário. Então, ele pode apresentar ataxia e disartria, né? O Ângelo Machado fala que a parte responsável pelo controle dessa musculatura envolvida na fala fica no vermes. A gente também, quando a gente já tem um comprometimento do lóbulo floco-nodular, aí sim a gente pode ter nistagmo, pode ter outros distúrbios de movimentação ocular intrínseca, o paciente pode apresentar desequilíbrio, aquela marcha atáxica típica, né? E quando é pancerebelar, quando é todo o cerebelo, ele pode apresentar todas essas manifestações clínicas. Só para relembrar, né, comparar, né, as outras ataxias entre si a partir do exame físico que a gente fez. O tônus muscular, quando é na ataxia cerebelar, normalmente está reduzido ou normal, então pode ter hipotonia. Normal, reduzido ou normal. Os reflexos podem estar normais ou reduzidos, né? E pode haver aqueles reflexos pendulares. Já quando é uma ataxia sensitiva, pode ser que eu tenha uma arreflexia ou hiporreflexia. Geralmente o reflexo não vai estar normal. Sensibilidade. Na ataxia cerebelar não tem motivo para eu ter um comprometimento de outras modalidades sensitivas. Enquanto que na ataxia sensitiva pode haver perda de sensibilidade de outras modalidades além da proprioceptiva. Como, por exemplo, a hemihipoestesia. E na ataxia frontal eu também posso ter outro tipo de comprometimento sensitivo, como, por exemplo, a hemihipoestesia. Em relação à marcha, né, vai variar de acordo com esses tipos de afecção. Eu posso ter uma marcha atáxica, que é típica da ataxia cerebelar. Posso ter a marcha tabética ou talonante, que é típica da sensitiva, com aqueles passos altos. O Romberg, no caso da ataxia cerebelar, vai ser negativo. O paciente, se tiver algum desvio, alguma queda, algum desequilíbrio, vai ser com o olho aberto também, tanto faz olho aberto quanto fechado. Ataxia sensitiva, o Romberg vai ser positivo e vai ter sentido preferencial, principalmente quando ele tem latência. Normalmente ele não cai, mas depois de um tempinho, com o olho fechado, ele cai. E o Romberg... o Romberg vestibular, que tem, eu estava falando do vestibular, que tem um sentido preferencial. Já a sensitiva, eu não tenho um sentido preferencial.
e tem um Romberg positivo. O nistagmo, né, pode estar presente na ataxia cerebelar, principalmente quando a gente fala, né, de lesão de lobo flóculo nodular, mas também pode estar presente numa ataxia num paciente com comprometimento vestibular. E aí, no caso, esse nistagmo, uma característica que ele pode ser suprimido pela fixação visual. Então, quando a gente tira a fixação visual, o nistagmo pode se exacerbar. Outras manifestações, né, que já foi bem comentado sobre a ataxia cerebelar, que englobam, né, a ataxia cerebelar, como digiadocinesia, dismetria, enfim. Então, quando a gente está diante de um paciente que apresenta, por exemplo, perda de equilíbrio, inicialmente a gente vai fazer o diagnóstico sindrômico. A gente vai perguntar, esse paciente tem ataxia mesmo? Ou esse paciente, na verdade, ele tem Parkinson? Ou ele tem uma miopatia? Esses sintomas vão se explicar, eles se explicam por fraqueza muscular, esse desequilíbrio, estabilidade em marcha? Ou não? Esse paciente tem algum outro movimento, assim, um movimento mais diferente, que não é normal, que parece outro distúrbio de movimento? Então, isso já vai sinalizar para outros possíveis diagnósticos diferenciais. Não, eu estou convencido de que é uma ataxia. Então, a gente precisa topografar. Essa ataxia é no cerebelo, uma ataxia cerebelar? É um problema vestibular, uma ataxia vestibular? Ou então é uma ataxia sensorial, quando eu tenho um comprometimento do sistema proprioceptivo, como, por exemplo, a neuropatia. E a partir disso, eu vou fazer... E aí, quando eu diagnóstico, quando eu penso, né, quando eu direciono, é uma ataxia cerebelar, a partir de todo aquele exame físico que a gente fez. E aí a gente parte para o diagnóstico etiológico. Essa ataxia é uma ataxia hereditária ou uma ataxia não hereditária? E aí é importantíssimo a gente saber, perguntar ao paciente, tem mais alguém na sua família que apresenta algum sintoma semelhante a esse? Ou alguma doença semelhante a essa? E aí, a partir da resposta dele, né, isso já vai orientar muito. Por exemplo, a ataxia espinocerebelar, ela é uma ataxia autossômica dominante. Então, pelo menos um dos pais dele vai ter alguma apresentação dessa ataxia. Outra ataxia que é bem famosa, que é a ataxia de Frederick, que é autossômica recessiva. Já se a gente descarta, não é uma ataxia, provavelmente não é uma ataxia hereditária. Então, a gente vai tentar encaixar nesses dois grupos. É uma ataxia degenerativa esporádica, por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas, ou é uma ataxia adquirida, por exemplo, uma degeneração cerebelar paraneoplásica, uma degeneração cerebelar alcoólica, uma deficiência vitamínica, um mecanismo autoimune. Então, tudo isso vai direcionar o nosso pensamento, né? Nosso diagnóstico. Então, é isso, gente. Obrigada.